Neste vídeo nós iniciaremos então o estudo sobre o módulo de contabilidade, as suas ferramentas, as suas funcionalidades, etc. Primeiramente, então, nós começaremos com a parte de cadastro. Então aqui nós temos a tela inicial do sistema Octopus, o módulo de contabilidade, menu cadastros gerais, plano de contas. Então aqui nós temos a tela do plano de contas, onde nós iremos então iniciar o cadastro do nosso plano de contas. Nós temos aqui os campos código, que esse campo, toda vez que nós inserimos uma nova conta contábil, este campo é preenchido automaticamente pelo sistema. Aqui é a classificação, ou seja, a ramificação estrutural do plano de contas, também vai ser preenchida automaticamente pelo sistema. A coluna número vai identificar qual a ordem dessa conta que nós estamos criando dentro do grupo a qual ela está inserida. Nós já iremos verificar como vai funcionar certinho essa coluna. A natureza, se é débito ou crédito, o nome da conta contábil e o nome resumido. Então, primeiro, vamos começar a cadastrar as nossas contas contábeis. Então, primeiro nós temos o ativo, conta devedora. Depois nós temos o ativo, Então aqui nós iniciamos então o nosso plano de contas. Aqui, da forma que foi cadastrada, as contas estão todas no mesmo nível. Nós então precisamos atribuir os novos níveis desse plano de contas. Então, para fazer isso, nós temos os botões de recuo, tanto para a direita como para a esquerda. A conta ativo não circulante, ela está dentro do ativo. Portanto, nós devemos acrescentar um nível. A conta de disponível está dentro do ativo não circulante. E a conta caixa equivalente de caixa pertence ao grupo de disponível. Vamos salvar esse nosso plano de contas. E aqui nós temos ele estruturado. Prosseguindo, vamos criar a conta caixa apenas. Então aqui nós temos já o nosso plano de contas estruturado. Agora nós vamos inserir a conta de bancos dentro do grupo de caixas e equivalente de caixa.
mesmo nível. Agora nós vamos inserir uma conta dentro do grupo de caixa. Então aqui nós temos a conta de caixa, nós vamos criar uma conta dentro dessa conta. Então nós faremos um insert. Sempre que clicarmos em insert, o sistema vai criar uma nova linha. Vamos colocar em caixa minúscula para diferenciar as contas sintéticas das analíticas. Essa conta, então, nós colocaremos mais um nível nela. Vamos salvar nosso plano de contas para que o sistema possa atualizar a tela e nós visualizarmos como vai ficar. Então tá assim, nós temos ativo, ativo circulante, disponível, caixa e equivalente de caixa. Daí a conta caixa, caixa administrativo e daí nós temos uma conta de banco. Vamos inserir agora um banco. Banco Beta do Brasil. Salvamos. Vamos informar a natureza da conta. E vamos colocar mais uma classificação. Então aqui nós temos o nosso plano de contas então estruturado. Note que caixa administrativo é a primeira conta do grupo caixa, portanto o número deve ser 1. O mesmo deve ocorrer com a conta Banco Beta do Brasil. Como é a primeira conta do grupo Banco Conta Movimento, deve receber o número 1. Então nós temos 1 por ativo. O ativo circulante, como é o primeiro grupo, primeira conta do grupo do ativo, também vai receber o número 1. O disponível é o primeiro grupo do ativo circulante, portanto também receberá o número 1. O caixa equivalente de caixa é o primeiro grupo do disponível, portanto o número 1 também. E o caixa é o primeiro grupo do grupo caixa equivalente de caixa, portanto o número 1. Já o grupo banco conta movimento é o segundo grupo do grupo caixa equivalente de caixa, portanto receberá o número 2. Note que tem a mesma classificação, ou seja, está no mesmo nível do grupo irmão caixa. Então nós temos dentro de caixa equivalente de caixa, caixa e banco conta movimento. Dessa forma nós temos um plano de contas estruturado de forma corretamente. Agora nós podemos colocar o passivo. Passivo circulante. Circulante. O passivo deve estar na mesma classificação do ativo, no mesmo nível do ativo. Portanto, nós devemos recuar alguns níveis para o passivo. O mesmo vai ocorrer com o passivo circulante. Para que o passivo circulante venha abaixo do passivo, nós teremos que atribuir a esta conta um número maior que o do passivo.
passivo tem o número 2, então nós colocaremos como número 3 o passivo circulante e colocaremos lá embaixo o passivo circulante. Ele veio para baixo, agora basta nós colocarmos número 1, porque ele é a primeira conta do passivo, e arrumarmos o nível. Vamos salvar. Dessa forma, então, o nosso plano de contas fica estruturado de forma correta. Prosseguindo, nós temos então o plano de contas referencial, que nada mais é o plano de contas referencial da própria Receita Federal. O plano de contas tem fim apenas informativo. Então aqui nós temos a coluna classificação, a descrição e a informação se essa conta é analítica ou sintética. No menu seguinte, então, contabilidade, código de operações fiscais. Nessa tela de cadastro, então, que nós informaremos os CFAPs que a empresa utiliza. Na primeira coluna, nós iremos informar apenas o código do CFAP. Na segunda, a descrição. Na terceira coluna, nós temos que assinalar quando este CFAP gera crédito de PIS e de COFINS. E o tipo CFAP é um pré-cadastro que nós iremos aprender logo em seguida. Então vamos lá para o tipo CFAP. O pré-cadastro de tipos de CFAP refere-se às entradas e às saídas relacionados a DIPJ. Então aqui nós temos alguns pré-cadastros já informados para que nós possamos imprimir alguns relatórios auxiliares para o preenchimento da DIPJ. Então aqui nós temos o primeiro campo chamado código, onde nós iremos atribuir um código para o nosso tipo de CFAP, se ele é referente à entrada ou à saída, a descrição dele, e se ele é um tipo de CFAP que vai gerar um faturamento para a empresa. Então esses pré-cadastros aqui, nós poderemos então atribuir a qualquer um dos CFAPs previamente cadastrados. Então aqui nós temos os 4 CFAPs que nós cadastramos lá em tipos de CFAP. Nós iremos ver realmente a aplicabilidade desses pré-cadastros nos próximos vídeos, onde nós formos tratar de DIPJ, dos relatórios auxiliares para a DIPJ. Prosseguindo então, nós temos o pré-cadastro de natureza do plano de contas. Esse pré-cadastro ele tem a função de gerar filtros para alguns relatórios futuros. Então aqui nós iremos atribuir a natureza e a classificação. Neste caso, 1 refere-se a contas de ativo, 2 contas de passivo, 3 patrimônio líquido, 4 contas de resultado, 5 contas de compensação e 9 outros. Então, quando nós quisermos tirar algum relatório por natureza do plano de contas, pelos grandes grupos do plano de contas, nós temos a opção então de imprimir os relatórios conforme os grupos que nós cadastramos aqui nesse pré-cadastro. Depois nós temos também o cadastro de histórico padrão. O cadastro de histórico padrão é muito simples. Aqui nós colocaremos mensagens padrão que aparecerão nos relatórios. Como, por exemplo, nós temos a primeira aqui, que é valor referente à nota fiscal. Nos lançamentos contábeis e operações contábeis que nós formos cadastrar e realizar, nós então colocaremos qual a mensagem que nós queremos que apareça nos relatórios. Então aqui nós temos diversas mensagens. Geralmente, o histórico padrão já vem preenchido no momento da aquisição do sistema pelo usuário. Temos então
cadastro de centro de custo. Nós temos duas formas de cadastrar o centro de custos. Então aqui nós temos os campos para o cadastro do centro de custo. Nós informaremos o código do centro de custo e a descrição desse centro de custo. E aqui nós atribuiremos as suas divisões. Geralmente os usuários colocam centros de despesas. Então nós temos o centro de custos administrativo. Nós podemos colocar aqui material de uso, consumo, diversos, material de expediente e demais materiais. Colocaremos a data de cadastro desse centro de custo. Então aqui nós temos o nosso primeiro centro de custo cadastrado. Nós podemos colocar mais um centro de custo. Então, o 2. Neste caso nós já temos um com este código. Então vamos colocar o 11. Vou colocar produção. E vamos deixar os mesmos centros de despesas do centro de custo 1. Vamos salvar e vamos visualizar de uma forma diferente. Nós temos também o centro de custo ramificado e distribuído em forma de árvore, que vai funcionar da mesma forma que o plano de contas, para ficar mais fácil de classificar e de visualizar. Então nós temos aqui o nosso plano de contas. Nós temos ele na classificação 1, material de uso consumo. Vamos modificar, vamos colocar então administrativo, produção vai ser 2. Materiais produtivos, material de expediente. Esse aqui nós vamos colocar dentro do centro de custo de produção e o material de expediente também dentro do centro de custo de produção. Vamos salvar nosso centro de custo. E aqui nós temos nosso centro de custo estruturado em forma de árvore. O centro de custo estruturado desta forma vai permitir nós então gerarmos relatórios consolidados e selecionados também por centro de custo. É muito utilizado também quando o usuário quer determinar o centro de custo por unidade de negócio. Finalizando então o menu de cadastros gerais, nós temos o cadastro de empresa.
Aqui nós iremos colocar todos os dados cadastrais da nossa empresa. Então aqui nós temos o código, a razão social, o nome fantasia, o endereço, o número, bairro, estado, cidade, telefone, CNPJ, o CEP, o número do registro na junta comercial, o estado em que foi registrado, o país, a inscrição estadual dessa empresa caso a tenha, a data do registro que foi realizado lá na junta comercial, inscrição municipal caso tenha, matriz, aqui deve ser informado caso uma das empresas seja a matriz. Geralmente esse campo vai ser utilizado para quem faz uso do Octopus pelo multiempresa ou pelo multifilial. Local do registro, se for aqui no Paraná, a Jussepar. O respectivo CNAE, o número do alvará e a natureza jurídica. O e-mail geral para contato e caso eu queira anexar alguma documentação em relação ao cadastro de empresa. Na aba fiscal, vamos gravar as alterações. Nós temos algumas informações que são necessárias do preenchimento para a emissão da nota fiscal eletrônica. O usuário cuja empresa não faça uso da nota fiscal eletrônica fica dispensado do preenchimento desses campos. Nós temos o país, o código do IBGE, o código do município e o código do estado. O tipo do formato do DANF, se sairá em retrato ou paisagem. O código do SUFRAMO, caso tenha. Perfil de apresentação do SPED. Tipo de atividade. Caso a empresa tenha inscrição de substituto tributário em outro estado, a inscrição estadual auxiliar deve informar o estado. E aqui também o número da inscrição auxiliar. E aqui o número de identificação da empresa quando realizado na Junta Comercial do Paraná. Ainda no cadastro de empresa nós temos para cadastrar o responsável pela empresa. Então nós colocaremos nome, função, o CRC caso tenha, CPF, CRC auxiliar caso tenha. Se esse usuário cadastrado, se esse responsável cadastrado irá assinar os relatórios contábeis, então nós teremos que assinar a flag, o endereço, o bairro, cidade, o estado em que ele mora, o CEP, o telefone e o e-mail. Caso queiramos adicionar um outro responsável, basta clicarmos no Insert. Aqui nós temos outro cadastro para inscrição do substituto tributário caso haja mais de um. Pode ser que o mesmo cliente tenha várias inscrições estaduais em outros estados, inscrições auxiliares. Então aqui o usuário deverá informar o estado, a inscrição e alguma observação caso queira fazer essas colocações. Dessa forma, nós concluímos este vídeo para cadastros gerais.